Gente, hoje a aula é rápida, só faltou volume de cilindro. Basicamente isso. E aí também termina cilindro para a gente começar a pirâmide semana que vem. Gente, caderno 6 de vocês, página 53. Volume de um cilindro. Senhores, cilindros retos que a gente apresentou semana passada a vocês, onde cilindro sempre duas bases circulares iguais e paralelas, envolvido por uma superfície lateral. A distância entre as bases é a altura. Desenvolvimento da superfície lateral. Sempre você vai fazer um cilindro, nada mais é do que esse comprimento que envolve aqui a nossa base. Portanto, que se envolve a nossa base, pega todo o comprimento 2πr. E aqui é a sua altura. Raio da base, duas iguais e paralelas, que você simplesmente enrola e forma o cilindro. Área da base, πr². Área lateral seria 2πr vezes h, a área desse retângulo. Área total seria a lateral mais duas bases, que resulta na fórmula 2πr que multiplica h mais r. E o que ficou faltando na aula passada? Por isso que eu falei que a aula é super rápida hoje, não tem muito desvendo, só que é o mais importante, que é a única novidade tecnicamente falando. Áreas você estudou no primeiro bimestre. Volume. E, gente, cilindro é como se fosse um prisma de base circular. Volume de todo prisma era a área da base vezes a altura. Aqui vai continuar sendo a mesma coisa. Volume de um cilindro é a área da base multiplicada pela altura. Só que aqui a gente tem como novidade, a base é fixa, é um círculo de raio R. Portanto, eu posso considerar que num cilindro, o volume é πr², a área do círculo, vezes a altura. Nasce aí o volume de um cilindro, πr² vezes h. Tá aí. Essa é a matéria da aula de hoje. Pediu o volume de um cilindro. Pediu simplesmente que você calcule πr² vezes h. Então agora acompanhe aí a resolução dos exercícios da sua apostila. Vai prestando atenção. Guilherme, abriu a apostila? Que página que tá? Fala aí. 53. Ó. 54. Você errou. Agora tá 54, mas tá 53. É. E, gente, tarefa. Tem pouca gente enviando tarefa da sala de vocês, hein? Primeiro ano, ó, acabei de dar aula, já tem 3, 4 enviando a tarefa. Sabe, a tarefa faz no dia e manda. Né? Você não fica espalhando aí sexta, quarta, quinta. Caderno de atividades, página 30, exercício 64. E página 33, exercício 69. Sabe, agora começa a ficar importante aqui para Enem. Quem pensa em Enem, volume de sólidos, estudo de sólidos, é o que vai cair, a novidade do ensino médio. Lucas Dante. É volume. Área ainda ensina um pouco fundamental. E aí começam as histórias, que é justamente o interessante, né? Uma lata de tinta com formato cilíndrico tem 35 centímetros de altura e 30 centímetros de diâmetro da base. Medidas internas. Qual é a capacidade dessa lata em litros? Primeiro, 35 centímetros de altura. Então, minha altura aqui, 35. Depois,
Diâmetro da base 30. O diâmetro é 30. Nas fórmulas você utiliza raio. Raio é a metade. 15. Você poderia dizer que o raio aqui é 15, que é o que eu preciso. Centímetros. Volume, a única fórmula nova de hoje. πr² vezes h. Π, o raio é 15 ao quadrado, a altura é 35. Acabou. Agora é só fazer continha. 15 quadrado vezes 30. Ele mandou usar π 3,14, só que a novidade aqui, para ficar algo mais, ele quer em litros. Lembrando, 1000 centímetros cúbicos é 1 litro. Então, se você conseguir 15.000 centímetros aqui, 15 litros. Só que aí tem que fazer a conta. Volume π. 15 é 225, 15 ao quadrado, vezes 35. O volume é π, que multiplica. Fazendo essa continha aí, ó. Vamos lá. 225 vezes 35. 7.875. Vezes 3,14, que ele mandou usar como π. Agora, vezes 3,14, 24.727,5. O volume dá 24.727,5 aproximadamente. Conferindo as contas, 15 vezes 15, 225, vezes 35, 7.875, vezes 3,14, 24.727,5. Só que isso em centímetros cúbicos. Se ele quer em litros, cada 1000 centímetros cúbicos é 1 litro. O volume que ele quer como resposta é 24,7275 litros. Quase 25 litros. Teria aí essa lata de tinta. Aí o Enem começa. Se cada litro de tinta eu pinto 50 metros quadrados, quantos metros quadrados? Ou então te dá uma sala, pede para você fazer a área da sala e ver se quantas latas de tintas eu vou comprar. Aqui é como se fosse 25 litros. Aí começam as histórias que você tem que começar a saber interpretar. Não é só fazer continha com formulinha. Primeiro exercício de volume de cilindro. Vai lá o próximo exercício. Mais interessante um pouco. Quarto, já passei para o quarto exercício. Gente, as duas latas que ele te deu o desenho aqui, possui internamente formatos de cilindros circulares retos. Está aqui, duas latas que o cara te deu de desenho. Com alturas e diâmetros da base indicados. Diâmetro 12 aqui, o diâmetro é 16. Sabendo que ambas latas têm o mesmo volume. Volume dessa primeira é igual ao volume da segunda.
Qual o valor aproximado da altura H? Qual a altura aqui para ter o mesmo volume a lata 1 da lata 2? Bom, diâmetro 12, raio é 6. Por R minúsculo, a menor raio. 6. E aqui o raio maior, 8. Diâmetro, 16. A altura aqui é 4, a altura aqui é H, é o que você quer achar. O que eu sei, chamando isso de número 1 e chamando isso de número 2, o que eu sei é que o volume do 1 é igual ao volume do 2. Informação do problema, sabendo que ambas têm o mesmo volume. O que é o volume 1? A área da base vezes a altura. Π vezes o raio 6 ao quadrado vezes a altura que ele quer descobrir, H. É igual ao volume da segunda. Π, o raio da segunda é 8 ao quadrado, a altura da segunda é 4. Foi dado. Acabou, né, gente? Volumes iguais, π com π cancela. Quem estava preocupado em aproximar para 3,14, cancelou. 36H igual a 64 vezes 4. 256. O H é 256 dividido por 36. Se eu fizer a conta, 256 dividido por 36, 7,1111 dízima periódica. 7,111111. Aproximadamente 7,11 centímetros. Vinícius desenho. Está aí, 7,11 centímetros. O próximo é o que a gente comentou na aula passada. Desenho clássico, né? Exercício clássico dos clássicos. Que caiu no Enem. E aí que a gente diz, Enem adora essa parte, cilindro, volume, cálculos, porque ele envolve problemas. É fácil confeccionar um problema. Uma artesã confecciona 2 tipos diferentes de vela ornamental a partir de moldes feitos com cartão de papéis retangulares de 20 por 10. Aquilo que eu falei na aula passada. Pega uma folha aqui, 20 por 10. Você pode fazer um cilindro assim, gordinho, com a mesma folha. E simplesmente pode vir aqui e fazer um cilindro bem mais alto, só que com uma base bem menor. E aqui a base bem maior. Só que o que você pode dizer é que as velas terão a mesma lateral, de superfície lateral. Só que volume, se você viu que a área da base vezes a altura, a base aqui é bem maior. E a base aqui é fininha. Disse a aula passada, quer esconder volume, ou seja, quer vender um produto caro e parecer não tão caro pela embalagem, põe em produtos fininhos. Tanto é que a gente fala, vela aqui no exercício, né, você vê a vela de 7 dias, caríssimo. De repente a velinha lá normal, que você usa uma vela, 50 centavos.
Você fala, nossa, por que a vela de 7 dias é quase 10 reais, 7 reais? Se você medir o volume de parafina, é a mesma. Tanto que uma velinha fininha não dura 7 dias. Né? E vai queimando. Já a outra dura 7 dias. Né? Teoricamente deveria durar, pelo nome. Unindo dois lados os pontos de cartão de maneira diferente. A artesã forma cilindros e em seguida preenche completamente com parafina. Supondo que o custo de vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina empregado, o custo da vela 1 em relação ao custo da vela 2 será... Gente, pelo que eu falei, se você falar igual, você já errou. Acabei de falar, embalagens finas têm menos volume. E aí, vai estar certo quem falar o dobro. Só que para chegar a esse dobro, você vai ter que fazer cálculos. Não é pela lógica. É fazendo continha. Vai lá. Chamando isso de vela número 1 e chamando isso de vela número 2. Devemos envolver o seguinte: volume da 1, área da base, vezes a altura, por Hzinho. A altura é 10. Volume da 1, eu posso dizer que é π vezes o raio vezes a altura 10. Eu não tenho o raio. O que eu tenho aqui é o que vai envolver a superfície da base. Volume da 2 seria π, o raio da segunda vela ao quadrado, vezes a altura, que aqui vai virar 20. Problema nosso, achar o raio para pôr aqui, depois comparar. Para achar o raio dessa primeira, você tem que ver que o raio aqui da base é rim, é rão, né? Seria o quê? A única coisa que eu tenho é esse 20. Que quando você for fazer a vela, você vai envolver aqui o papel cartão e encher aqui de parafina. Esse comprimento 20 passa a ser o comprimento dessa circunferência. E aí o comprimento dessa circunferência que você vai envolver aqui, 2πr, comprimento de qualquer circunferência, 2πr é igual a 20. Quer dizer que seu raio aqui vai ser 20 dividido por 2 vezes π. Ou seja, seu raio é 10 dividido por π. Simplificando aqui, que é o valor que você tem que pôr aqui. 10 dividido por π, só que ao quadrado. πr ao quadrado vezes h. E o volume da segunda? Mesma coisa. Só que agora quem vai envolver a base aqui é esse comprimento 10. E aí, 2πr aqui vai ser 10. Seu R é 10 dividido por 2π. Ou seja, seu R é 5 dividido por π. Que aí você vem aqui e põe aqui. 5 sobre π ao quadrado. Aí, V1, π, vezes 100, dividido por π ao quadrado, vezes 10. Π aqui em cima, com π quadrado, cancela o quadrado. O volume 1 é 1000 dividido por π. E o volume 2? π vezes 25 sobre π ao quadrado. Tudo isso vezes 20. Π aqui com o quadrado aqui cancela.
O volume da segunda vela vai dar 500 sobre π. Gente, aqui deu 1000, aqui deu 500. Aqui é o dobro disso. Isso quer dizer que V1 é 2 vezes V2. Se V1 é 2 vezes V2, o volume aqui é o dobro do volume aqui. Portanto, nada mais justo que essa vela aqui custe o dobro dessa. É aquilo que engana às vezes no comércio. Você fala, nossa, daqui baixinho, gordinho, mesmo preço desse daqui, ou então um pouquinho mais caro, eu vou levar esse. Só que, te dou exemplo de uma vela. Uma vela normal dura aí 5 horas. Uma vela de 7 dias dura 7 dias. Aquela coisa assim que todo mundo fala, ah, vou levar 10 velas dessas. Tá. Se fizer a conta, a durabilidade da chama, né? Não vai ser a mesma. Beleza, tá aí, questão do Enem. E um extra que eu vou fazer para finalizar aí a aula de hoje. Do Enem também. Extra não, é o sexto de vocês. Como a gente fala, Enem adora. Porque é fácil fazer problema com isso. Gente, construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual àquilo que eu disse. Não é só vir aqui jogar uma fórmula. Já tem custo, metro cúbico de concreto. Então aí você tem que fazer o cálculo dos volumes e tudo mais e depois ainda fazer a continha de números. Vamos lá, o que é isso? Uma manilha de esgoto, um cilindro de 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura. Então você tem uma manilha aqui, ó. Quatro metros de altura e 2 de diâmetro. Deixa eu vou pôr o raio. O raio é 1. Vai ser envolvido por uma camada de concreto. Vai ser aquele rolo de papel higiênico da aula passada. Eu vou envolver aqui com concreto essa manilha. Contendo 20 centímetros de espessura. Olha como que o Enem também te trai, né? Falou todo em metro, colocou aqui 20 centímetros. Quer dizer, a espessura aqui do que eu vou envolver a manilha cilíndrica é 20 centímetros. Eu já vou pôr 0,2 metros. Só vai me interessar aqui isso daqui. A manilha eu não vou encher de concreto. Eu só vou cobrir de concreto essa manilha. Como eu disse, formar um rolo de papel higiênico aqui. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10, fácil fazer a conta, puxou 10 metros vezes 10, 100. E tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... Só que aqui vai ter conta.
E isso daí a gente tem que começar a perceber no Enem aqui, fazendo na calculadora. É rapidão. Só que você vai ter 3 minutos para fazer. Por isso a gente disse, estudar, gente, não é vir aqui simplesmente falar, eu sei fazer. No Enem, são vários exercícios, 45 de matemática. Você pega um desse, fácil, sei, aprendi isso, dei cilindro. Só que tem que fazer a conta. E mesmo assim interpretar. O que é o concreto? É o volume de toda a figura que você está vendo aqui, menos essa parte oca. Que a manilha não vai ser enchida de concreto. Então o volume que você quer, filho, é o volume do cilindro grande, menos o volume do pequeno. Sendo o raio do pequeno 1, o raio do grande 1,2 metros, que seria os 20 centímetros a mais. Então aqui o volume seria π, raio grande, 1,2 ao quadrado, vezes a altura 4, menos volume do pequeno, π, vezes 1 ao quadrado, vezes a altura é 4. A altura dos dois é a mesma. 12 ao quadrado é 144. 1,2 ao quadrado, 1,44 vezes 4, menos 4π. Aqui se eu der uma de esperto, para não fazer tanta conta. Gente, aqui eu tenho 4π, aqui eu tenho 4π. Posso pôr o 4π em evidência. 4π que multiplica 1,44 menos 1. Então o volume dá 4π que multiplica 0,44. Aí 0,44 vezes 4, 4 vezes 4, 16, vai 1, 16 e 1, 17, duas casas, vezes π. Aí, π é 3,1, segundo ele. Então põe lá 1,76 vezes 3,1. 5,456. O volume aqui vai dar 5,456 metros cúbicos. Tudo estava em metros. Se o concreto agora custa R$10 o metro cúbico, o que eu vou gastar aqui? R$54,56. Resposta alternativa D. Então vai vendo onde o Enem vai buscando, né, histórias para tentar te conquistar, ver, fazer conta, observar. Não houve desenho, é você ler. O próximo sim é um extra, como eu falei para vocês. Também do Enem. Olha lá, ó, Enem 2015. Começa a chegar as matérias que quem se preocupa com o vestibular, né, ou o Enem em si, fica interessante. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião de condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem o formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 91 metros cúbicos de água. 81.
a nova, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3, olha como que ele facilita aqui, ó, 3, como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros do raio da cisterna para atingir o volume desejado? Bom, tinha a antiga, que era um cilindro, formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. De novo, diâmetro 2, raio 1. Tinha um volume. Acho que nem preciso calcular o volume dessa. Porque agora aqui, ó, eu vou construir uma nova. Pelo texto. A cisterna atual tem essa medida. Estimou-se que a nova deverá comportar 81 metros cúbicos de água. Então aqui vai ter que ter 81 metros cúbicos de água. Mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. A altura atual, 3 metros. E aí é óbvio, aqui vai ter um raio R. E aí a pergunta, qual deve ser o aumento em metros do raio? Isso aqui vale 1, isso aqui der 1,5, meio metro. Se der 2, 2 metros. Nem preciso calcular o volume. Se fosse 81 metros cúbicos a mais de água, aí eu teria que calcular esse volume, e esse volume teria que ser o mesmo lá, mais 81. Mas aqui não falou isso, falou simplesmente aqui, ó, rapidão. Volume dessa cisterna tem que ser 81. Volume é πr ao quadrado vezes a altura 3, igual a 81. Gente, se ele mandou usar aqui π igual a 3, 3 vezes 3, 9. Passo 9 dividindo, 81 sobre 9. Seu raio igual a 9, raio quadrado igual a 9, seu raio igual a 3 metros. Se aqui tem 3 metros e antes tinha 1 metro, o aumento no raio vai ser de 2 metros em relação à antiga. Gente, era isso o modelo de aula de hoje. Fazer a tarefa e enviar. Por favor. Certo? Vocês estão fazendo aí uma enrolação para fazer uma tarefinha de 2 exercícios que a gente escolhe os mais fáceis. Então aí, vamos lá, põe a mão na consciência, vamos estudar. Certo? Já tem um monte de gente assim, sem tarefa até, inclusive. Inclusive até sem presença, muitos. Algum problema mais, gente? Dúvidas? Vai lá. Tudo certo? Então, gente, boa semana a todos.